I got it. All right. Gente, vamos tomando assento para a gente concluir hoje à tarde. Welcome back. Vamos retornar. Should we ask, what did you learn? E aí, pessoal, o que vocês aprenderam? O que vocês aprenderam? O que vocês discutiram? Alguma coisa interessante? They're scared. Alguém quer compartilhar? They're nervous. Somebody want to share? Yeah. Alguém quer compartilhar algo, gente? Que vocês discutiram, conversaram e aprenderam durante a discussão? Gostaria de compartilhar para o bem de todos? Quer falar? Lá atrás? Júlio, pega para mim um microfone, por favor. Ah, não, ali a Lívia tá. Isso. Ali atrás, Lívia. Quem é que quer falar? Levanta a mão. Isso. Oi. Tá bom. Pedro sumiu. Cadê você, Pedro? Tô aqui. Ah, é outro. Boa tarde. Boa tarde ainda, né? O fuso horário já está bagunçado. Sou pastor Mauro, da Igreja Batista Jardim Novo Realengo. Primeira vez que eu venho nesse treinamento de liderança, estou gostando muito. E a gente estava aqui no grupo falando, né, sobre a experiência do nosso preletor, sobre a questão de como a cultura escandinava é diferente da nossa. E lá, nos grupos pequenos, ele criou um sistema onde as reuniões não são tão regulares, e de como isso funcionou. E aí a gente estava aqui exatamente compartilhando isso, né? Que conectar não é sobrecarregar. Às vezes a gente pensa que para conectar a pessoa na igreja, a gente tem que sobrecarregar a pessoa de várias atividades, de vários eventos, de várias coisas. E em vez de você conectar, você acaba gerando um cansaço que pode afastar. Aí a gente estava meditando sobre isso, né? Que essa conexão tem que ser equilibrada e que a gente tem que criar processos dentro das igrejas para fazer a conexão sem cansar demais as pessoas para que elas possam viver. They all agree. O Dale tá falando aqui que concorda plenamente. Muito bom, muito obrigado, viu? Mas alguém quer compartilhar algum ensinamento, alguma coisa que aprendeu, algo interessante que vocês discutiram e pode ser benéfico para todos? Mais alguém? Mais alguém? Vocês estão tímidos, né? Aqui, pois não. Eu sou o pastor Felipe, sou da Missões Church, em Barros Filho. Nós conversamos aqui acerca das propostas que foram feitas pelo palestrante e chegamos à conclusão que as estratégias nem sempre estão cumprindo com os valores. Dentro da nossa realidade, nós observamos que talvez, a partir de hoje, com o que temos aprendido aqui, me parece que a gente vai ter que construir desde lá de baixo. Construir as crenças, os valores, os propósitos, a missão. Me parece que as estratégias em si, as adotadas atualmente, não são ruins de todo.
mas talvez falte na mente das pessoas estarem impregnados os valores, a missão, por que estão ali. Me parece que isso tem que vir a ser construído a partir do que temos aprendido hoje. Thank you. Muito obrigado, muito obrigado. Thank you for your honesty. Obrigado pela honestidade. It requires humility E requer isso, humildade and courage. e coragem também. Yeah. So I pray that you figure that out. Então eu oro para que Deus oriente vocês e crie essas Hopefully in novas... the next couple of days we'll help you even more. Então espero que nos próximos dias possa ajudá-lo mais ainda na construção. Mais alguém, gente? I'm curious, any strategies that people are going, oh, maybe that's not a good strategy? Alguma estratégia que você assim pontuou e viu, caramba, essa aqui não é uma boa estratégia. Alguém aí nos grupos de discussão percebeu uma estratégia que não está funcionando, não é uma boa estratégia para o seu caso e gostaria de compartilhar? Alguém? Tá funcionando, hein, gente? Então tá tudo funcionando, hein? How about a safe question? Like, was that discussion time beneficial? Gente, deixa eu perguntar, foi bom para vocês esse tempo que nós tivemos para conversar? Foi bom? Okay. I pray God will use that then when they go home. Então eu espero que Deus use todos esses momentos para quando vocês retornarem aos seus lares, às suas igrejas. Yeah. Ok. Okay. Before you go home and start casting vision for a new vision culture, Então antes que vocês retornem para as suas igrejas e comecem a difundir a visão que Deus está colocando no coração e na mente de vocês, I would caution you that I don't think you're ready yet. eu quero dizer e os prevenir que vocês ainda não estão prontos para saírem divulgando a cultura da visão ou propagando. So I'm going to give you 8 strategic steps Então eu vou te dar 8 passos estratégicos that Eaglebrook followed as we brought the vision culture into reality. e esses passos nós seguimos lá quando nós desejamos trazer a cultura da visão para a realidade. Okay, you ready? Estão prontos? Create urgency. Crie urgência. Yeah, tap that. Yep. Crie urgência. And I would say 24 years ago, we could feel the elephant resisting our leadership. 25 anos atrás, nós sentimos claramente o elefante resistindo à mudança. So people were coming and people were putting their faith in Christ, As pessoas estavam vindo para a igreja, as pessoas estavam se entregando a Jesus, but there was also a lot of conflict. mas havia muito conflito na nossa igreja. And the conflict was coming from the core people of the church. E esse conflito se iniciava nas pessoas centrais da igreja. So they didn't like what was happening to their church. As pessoas líderes centrais não estavam gostando do que estava acontecendo na igreja. I got scolded by an older gentleman because there was no place for him to park his car. E eu fui criticado por um membro antigo porque não havia lugar para ele estacionar o seu carro. So he was upset because that he didn't have a place to park. Então ele estava chateado porque gente demais estava vindo para a igreja e não tinha nem espaço para ele estacionar o carro dele. Yeah. That's an elephant. Isso é um elefante. So we had to admit we don't have a clear vision. Então nós tivemos que admitir, nós não tínhamos naquela época uma visão que era clara. And so that reality gave us the urgency to we have to figure something out. Então aquela realidade nos deu a urgência para nós fazermos algo diferente. Which then led to the next step. E isso nos levou para o passo seguinte. We had to handpick a small team. Você tem que escolher um pequeno grupo de líderes. And I was careful
not to pick people who were on staff. E eu tive que ser cuidadoso para não pegar nesse grupo de pessoas alguém que estivesse já entre as pessoas pagas pela igreja. I began looking for leaders in the church who were just volunteers. They were lay people. E eu comecei a procurar esse grupo pequeno de pessoas entre os voluntários da igreja, mas que eram grandes líderes, pessoas extremamente influentes. And there was only probably 4 people that I picked. E eu peguei 4 pessoas apenas. And we started to meet every Monday night. E nós começamos a nos encontrar toda Monday night. toda segunda-feira à noite. These people were smart. Essas pessoas que eu escolhi, esse grupinho, essas pessoas eram inteligentes. Yeah, smarter than me. Eles eram mais inteligentes do que eu. They had proven skills in the marketplace. Eles tinham habilidades que tinham sido testadas no mercado de trabalho. But they were owners in our church. Mas dentro da igreja eles tinham esse senso de propriedade. So every Monday we got together and talked about how do we create vision for Eagle Brook. Então toda segunda-feira nós nos encontrávamos e perguntávamos uns aos outros como podemos criar essa cultura da visão para Eagle Brook. So I told you that our board member gave us this model of the pyramid that we just filled out. E aí eu falei para eles, olha, um dos membros, um dos nossos líderes nos deu esse modelo com os blocos que parece uma pirâmide assim, né, que a gente fez hoje de manhã. So it was a very logical approach. We started at the very bottom. E era uma abordagem lógica, que a gente começava lá na base com as crenças. Do we all agree on these core beliefs? E aí eu perguntava para esse grupinho, todos nós aqui concordamos com essas crenças centrais? And originally we had 8. E originalmente nós tínhamos 8 crenças centrais. And then the wisdom of our board was like, I think you need to go to the seminary and ask a theologian, are these the right 8? E aí alguém do nossa direção falou assim, pega essas 8 crenças que vocês dizem ser as centrais, vai até o seminário e pergunta para um professor de seminário se está correto teologicamente. So he liked all 8, but he said there's one more. E nós fizemos isso e o professor do seminário falou assim, olha, gostei muito do que vocês escreveram, mas eu acrescentaria uma a mais. His suggestion was add, people are created in the image of God. E a sugestão dele foi a crença, as pessoas foram criadas na imagem e semelhança de Deus. And everyone matters to God. E todos são importantes para Deus. So that was our logical approach. I would bring my progress to the leadership team and then bring it once a month to the board, trying to get everyone to buy in. Então, desse grupo pequeno de pessoas, nós decidíamos, eu levava para a liderança da igreja e levava para a liderança estatutária da igreja também, sempre tentando ter a aprovação do passo a passo da formação dessa visão. So the most difficult was values. O passo mais difícil que nós tivemos foi que tinha a ver com os valores. Yeah, because 24 years ago we didn't know what the values were. Porque 25 anos atrás nós não sabíamos quais eram os valores que nós queríamos. So there was lots of discussion with our board and our leadership team. Então houve muita discussão com a liderança da igreja e com a liderança estatutária da igreja. And that's when a light bulb went on. E aí eu tive uma ideia. And it was values are behaviors. Quando veio e eu tive valores são comportamentos. I think we struggled with values for 2 years. Eu penso que nós tivemos essa dificuldade com os valores por 2 anos. That's why I'm telling you, just take these values. Por isso que eu falo para vocês, pega isso e não fica gastando 2 anos discutindo, não. Já pega, esses aí são os valores. They're all from the Bible. Está lá na Bíblia. And so I was able to go to our board and say, we want to follow Jesus. Eu pude então chegar lá para a nossa liderança estatutária e falar, nós vamos seguir Jesus, amém? And everyone on the board says, amen. Todos na liderança estatutária, amém. We want people to spend time with God. Nós queremos pessoas que gastem tempo, investam tempo em Deus, com Deus. No one disagreed. Ninguém esteve em desacordo. And then
to be connected in community with other believers. E aí falamos, poxa, nós queremos que os crentes estejam em conexão com outros And start to serve. e comecem a servir. Not just a few people, but everyone. Não queremos apenas alguns, mas nós queremos que todos sirvam. And then for everyone to live E generously. queremos que todos da nossa igreja vivam de uma maneira generosa. And finally, after 2 years, we got full agreement. Depois de 2 anos, todos esses grupos tinham concordado com a nossa abordagem. And I think if you just take those 5, you'll save yourself 2 years of Então work. eu penso que se você pegar esses comportamentos, você vai economizar 2 anos aí de discussão. Number 3, Terceiro passo, start practicing. comece praticando. We'll see if this translates. But the vision culture is organic. Deixa eu ver se vocês conseguem entender. A cultura da visão, ela é orgânica. So it wasn't like we had a weekend where we launched the vision culture. Não é do tipo, vamos ter um final de semana onde vamos apresentar para você a cultura da visão. Instead, I saw people in the church who had great credibility and influence. Ao invés de fazer isso, um final de semana onde vai reunir todo mundo e mostrar a visão, eu comecei a discernir algumas pessoas na igreja que tinham grande influência e credibilidade. And if I could get that couple to agree with our vision culture, they would help me spread this vision culture through the church. Então, se eu consigo discernir aquele casal que tem credibilidade na igreja e que é influente na igreja, e se ele entende essa cultura da visão, naturalmente ele começa a difundir essa cultura da visão para outros. Now I say this carefully because of COVID. Então eu vou dizer isso com cuidado por causa do Covid. But the vision culture is a virus. Mas a cultura da visão é um vírus. So I was looking for who are the best sneezers. Então eu ficava procurando quem são os melhores espirradores, aqueles que poderiam contrair o vírus e espirrar para contaminar o pessoal. I wanted to cast vision to them so they could take their mask off and sneeze. Então eu queria transmitir a visão para eles que eles pudessem tirar a máscara e espirrar e transmitir o vírus da visão. So I went and got an easel with newsprint and markers, and I would invite myself to people's homes. Então eu ia até essas pessoas, ia com um quadro branco, com pincéis, e me autoconvidava para ir para a casa dessas pessoas influentes. And I would say, make me a piece of pie E eu falava, por favor, faz uma torta para mim, and a cup of coffee, faça um café, and in 1 hour I will show you a new vision for Eaglebrook. em 1 hora na sua casa eu lhe mostrarei a visão da igreja. I would have taken picanha, but Se eu estivesse no Brasil eu pediria picanha, mas lá nos Estados Unidos não tem. I literally started practicing teaching, and I could see where I needed to get better. Então eu comecei a praticar o espalhar da visão com essas pessoas influentes e comecei a ficar melhor em transmitir a nova visão da igreja. Yeah, they would tell me, where is it confusing? E eles começaram a me dizer individualmente onde estava confuso, o que eles não estavam entendendo. And the reality is, I drew that vision culture for somebody every day for 8 years. E a verdade é o seguinte, aquilo que eu desenhei para vocês hoje pela manhã, eu desenhei para uma pessoa todos os dias durante 8 anos. Todo dia uma pessoa nova, e ele desenhava aquilo ali por 8 anos ele fez isso. I learned to draw it on a napkin at a restaurant. Eu aprendi a desenhar em um guardanapo no restaurante. I've drawn it on chalkboards. Eu desenhei em placas. And I've drawn it on a wall in Africa. Eu desenhei lá em um quadro na África. So it's over and over and over. Sempre, sempre, sempre. Because it's organic. Porque tem que ser alguma coisa orgânica, gente. Não dá para ser numa apresentação. And you had to take it from just a model and bring it into the veins. Você tem que tirar isso de um quadro e colocar dentro das veias das pessoas da sua igreja. The veins of the church, yeah. As veias da igreja. Number 4. Yeah, let's go remove roadblocks.
Remova os obstáculos. So as we started teaching this, practicing, I would see roadblocks pop up. Quando eu comecei a ensinar, a transmitir isso, lógico, surgiram os obstáculos. Yeah, we were trying to get down to the beach, but there were roadblocks because of Madonna. Esses dias a gente estava tentando, quando eu peguei eles no aeroporto, tentei levar eles lá para a praia. A gente estava cheio de blocos por causa da Madonna. And so it was my job, I got to get rid of those roadblocks. Então foi o meu trabalho tirar esses obstáculos. And that could be people who are confused. Pode ser a confusão de pessoas confusas. It could be board members who are confused. Pode ser algumas pessoas da liderança da igreja confusa. But I was just constantly looking for where's their resistance. Mas constantemente eu perguntava, onde está a resistência deles? And I learned to use scripture to back up my points. E aí uma coisa que eu fiz que serviu bastante é usar as escrituras para apoiar os meus argumentos. And when I'd bring it to scripture, no one disagreed with me. E aí quando você traz as escrituras, a Bíblia, ninguém vai entrar em desacordo com você. So if I had somebody who was against me, I would bring them to Matthew 28. Então se alguém estava contra o meu ponto, eu trazia Mateus 28. Do you believe Jesus told us to go do this? Você acredita que Jesus nos mandou fazer isso? And they would go, yes. Realmente Jesus mandou. Do you believe we're to love the Lord our God with all of our heart, soul and mind? Você crê que Jesus mandou a gente amar a Deus com todo o nosso coração, alma e entendimento? And then love our neighbor. E amar o nosso próximo. So it's the great commandment and the great commission. Então é sobre o grande mandamento e a grande comissão. And if they disagreed with those two, then I question why are they even at our church? Então, se eles entravam em desacordo sobre esses dois pontos básicos, eu perguntava, mas por que você está querendo vir para a igreja então, se você não concorda com isso? But I tell you, Scripture just melted the heart of people and they softened their attitude. Então, olha, as escrituras, elas derretem o coração, elas amaciam o coração das pessoas. Number 5, Quinto, we learn to celebrate wins. celebre as vitórias. And we now have a culture at our church that after Easter, people want to know how many people attended. E agora a gente já tem uma cultura na igreja, que depois da Páscoa, que é o principal feriado, o principal evento do ano da igreja, as pessoas já ficam perguntando, quantas pessoas se converteram? And so we announced. E aí nós anunciamos, olha, na Páscoa, tantas e tantas pessoas se converteram. And I'm going to tell them our numbers, but I want to we're not boasting. Eu vou falar os números, mas aí não é para dizer que a gente está se orgulhando, nada disso não, tá bom, gente? But we did 79 Easter services. Nós tivemos que fazer 79 cultos por causa da Páscoa, para que coubesse todo mundo, 79 cultos. And between live attenders and online, it was nearly 100,000 people. E entre as pessoas que assistiram presencialmente online, nós tivemos mais de 100 mil pessoas. And the best news, 2,600 people gave their life to E o Christ. melhor de tudo é que 2.600 pessoas entregaram suas vidas para Jesus. Amen. And our church wants to celebrate what God is doing. E nossa igreja quer celebrar o que Deus está fazendo. So we're celebrating baptisms, we're celebrating Christmas. Então nós celebramos o batismo, nós celebramos o evento do Natal. And if we're going to give away money to our partners, we're celebrating how much money that was. Nós celebramos quando nós distribuímos verbas para os parceiros. A gente quer sempre estar celebrando vitórias. Because I guarantee you, if you have people visiting your church and you tell them you're giving away your money to organizations, they'll respect you for that. O que eu digo para vocês, se tem pessoas visitando a sua igreja e descobrem que a sua igreja dá dinheiro para organizações que estão ajudando outros, eles vão respeitar vocês.
So one of my roles through the last 24 years was to become the Chief Reminding Officer. Então, um dos meus papéis nos últimos 24 anos foi ser o chefe da lembrança dos escritórios. So I was always reminding our leaders that we are empowered by God to reach others Então, for Christ. toda hora eu estava lembrando aos nossos líderes, nós fomos empoderados por Deus para alcançar outros para Jesus. And again, our senior pastor, he was busy leading the church. Então, mais uma vez, o pastor sênior está lá ocupado liderando a igreja. And so I was kind of the person who just reminded over and over and over. E eu era aquela pessoa que estava toda hora lembrando a visão, lembrando das coisas. So who is your Joshua? Quem é o seu Josué? We'll see if this works. Number 6. 6. Vamos ver se esse 6 dá para entender. It has to be sticky. Que seja stick é uma coisa que gruda. Pegajoso, posso colocar pegajoso? No sentido positivo, tá, gente? Aquela coisa que gruda, tipo a música que grava na cabeça. Hã? Memorável. Chiclete. Muito bom. Memorável. Memorável, tem acento? Yeah, have you ever gotten honey on your fingers? Já pegou mel nos seus dedos? And then you touch a Kleenex. E aí você pega um papel para limpar o mel. And then you pull it off and you still have Kleenex. E aí você puxa e tem papel no seu dedo. The vision culture has to be sticky. Então essa visão, essa cultura da visão tem que ser grudenta, tem que ser memorável. And they can't get rid of it. Você não consegue se livrar dela depois que você ouve. Tem que ficar alguma coisa grudada em você. So every time I start drawing the vision culture, I can hear people chuckling. Então toda vez que eu falo sobre a cultura da visão, eu começo a ouvir pessoas discutindo sobre ela. So here goes Dale. He's going to do it again. E aí o pessoal fala, lá vem o Dale, vai falar de novo sobre a cultura da visão. And then they know when I start drawing an elephant, Ele já sabe, eu começo a desenhar o elefante. they know what's coming. Ele sabe o que eu vou falar. I like to say, you need to draw elephants and draw vision culture until people begin to laugh at you. Então eu costumo dizer, você tem que desenhar o elefante, você tem que desenhar a cultura da visão até o dia que as pessoas começam a rir de você por tanto fazer isso. That vision culture is very visual. Essa cultura da visão tem que ser visual. It's not just words. Não pode ser só palavras. So I tell you, one of my greatest victories as I walked by the facility manager's office. Uma das minhas grandes vitórias foi um dia que eu estava andando pelas instalações da igreja, no nosso escritório, que o prédio deles, eles têm um prédio que é só o escritório da igreja, é só um prédio, é longe dos auditórios. So our facility person was drawing the vision culture for the volunteers who were going to scrub toilets on the weekend. E aí eu vi uma das pessoas, um dos nossos trabalhadores, um dos nossos funcionários, quando eu passei, um dos nossos funcionários estava desenhando a visão e um quadro para aqueles funcionários que foram contratados para lavar o banheiro. So if you're going to clean toilets and you're going to vacuum floors, you need to know why it's so important. Então, se você aqui vai limpar o banheiro, lavar o toalete, se você vai passar o aspirador, você precisa saber qual é a cultura da nossa igreja. Trying to feel like I missed something. Step by step, handpick a small team. Celebrate your wins. Oh, I missed this one. 7. Become a plow horse. A plow horse é um cavalo que ara. O que eu coloco aqui, gente? Seja um cavalo que ara? Hã? Seja forte? Pô, legal, de bravador. É isso aí. Yeah, a plow horse is from olden days. Então, o cavalo que ara é dos tempos antigos, né? Aquele cavalo que vai puxando o arado. Before tractors.
Isso acontecia antes dos tratores. And so you would hook up your plow horse and they would plow a row. Então você coloca ali o arado nas costas do cavalo e ele vai naquela reta. Stay in a straight line. Fica na linha reta, vai embora. Steady, steady, steady. Força e determinação. And when you get to the end of the row, turn around and come back. Quando você chega lá no finalzinho, você vira e volta arando a terra. And do it again and again E and again. faça isso de novo, de novo e de novo. And part of leadership in creating a vision culture is preparing the soil. E parte do nosso trabalho em fazer essa cultura da visão é preparar o solo. And at the beginning, it's not exciting. No início não é nada que nos motive, não é nada belo para se fazer. It's just a lot of work. É um monte de trabalho. And you don't get a lot of rewards. E você não vai ganhar muita recompensa fazendo isso So no início. 24 years ago, there were a handful of us that worked 7 days a week for a couple of years. Então, nós, há 25 anos atrás, éramos poucos que trabalhávamos 7 dias por semana Yeah, and it was hard. para que isso acontecesse. E foi muito duro. But that hard work of plowing finally started to pay off. Mas esse trabalho duro de abrir a terra, em determinado momento começou a pagar o seu preço, a devolver, a ser recompensador. And then leaders all over the church began to teach the vision culture. E aí líderes ao redor da igreja começaram também a divulgar essa cultura da visão. So those are the steps we used. I can't find number 8. I already did sticky. Ok. We'll make one up. 8, Nós dissemos que era 8, né? São 7. prayer. Oração. Pronto. Prayer. I just think it can't be human effort alone. O que eu quero dizer é o seguinte, não pode ser só um esforço humano. But Lord, by the power of your Holy Spirit, help us create a culture of people who want to do what you've called us to do. Mas o Senhor, pelo poder do seu Santo Espírito, derramou sobre nós esse poder para transformar as pessoas, para que as pessoas fizessem qual era o seu propósito e missão. And then guard your banks of the river. Então, proteja as margens do seu rio. Let's go back. Yeah. Banks of the river. Guard those banks. Guarda, protege Because esses... people, they forget. Porque as pessoas esquecem. So they drift away from the purpose. E aí eles são desviados do propósito. And they have all these ideas about church. E eles têm todas essas ideias sobre a igreja. And you and the other leaders must protect the banks of the river. E você e os seus líderes precisam proteger as margens do rio. Yeah, you've done all this hard work. Vocês fizeram esse trabalho grande, duro, difícil. Don't let somebody erode the banks. Não deixe que alguém venha e destrua as margens. But you will begin to feel the momentum. Mas você vai começar a sentir um momento. And people will begin O to ímpeto. invite. And you will see people come to E faith. você vai começar a ver pessoas convidando e pessoas indo à fé em Deus. So I'll end with this. We work with churches here in Rio, but we also work with churches in Ukraine. Então eu vou terminar essa tarde com esse exemplo. Nós trabalhamos aqui com a igreja CB Rio no Rio, mas nós trabalhamos com igrejas também na Ucrânia. And there's a young pastor there that for 20 years we've invested in him doing leadership training. E há um pastor ucraniano que nós já investimos na vida dele por 20 anos. And the first time I went to visit him, he had a little house in a village. E a primeira vez que eu fui lá visitá-lo, ele tinha uma casa pequenininha em uma vila. And there were maybe 20 people. E ele se reunia na igreja dele com 20 pessoas. And in that culture, they were, we would call them grandmas. They call them babushkas. E naquela cultura nós os chamaríamos de vós, eles chamam de babushkas. Yes. So 20 babushkas, and he's trying to have this movement to save people in Ukraine. Então a igreja dele basicamente era formada por essas 20 vós, essas 20 babushkas. E esse pastor estava querendo criar um movimento para salvar a Ucrânia através daquelas 20 vós, But for vovós. 20 years, he's been plowing. Mas 20 anos ele começou a
arar a terra. And his ministry has expanded. E o seu ministério começou a crescer. And then he had to start doing 3 services every weekend. E ele começou a ter que fazer 3 cultos durante o final de semana. And then other churches started coming to him saying, "Can we join your ministry?" E aí outras igrejas começaram a vir até ele e falaram assim, nós podemos nos juntar a você. And now he has 4 locations. Atualmente ele tem 4 igrejas, são 4 campos da igreja dele. 900 people are attending these churches 900 pessoas estão atendendo essas igrejas in the middle of a war. no meio da guerra. Yeah. And he is like, Dale, we are determined to reach people for Christ in spite of a war. E ele fala para mim, Dale, nós estamos determinados a alcançar pessoas para Jesus, mesmo em meio à guerra. And he said most of the people who attended our church are gone. They fled. A maioria das pessoas que frequentavam a nossa igreja já fugiram por causa da guerra. But we're still full because of all the people fleeing the war have come to his city and started attending his Mas church. a igreja está cheia porque outras pessoas que fugiram da frente de batalha vieram para onde está a igreja. And every month he's seen new people give their life to Christ. E todo mês ele vê novas pessoas entregando suas vidas para Jesus. And I think they've had to do 5 baptism services during the war. E eu penso que ele teve 5 momentos de batismo durante a guerra. So know that there are people like you on the other side of the ocean that are struggling in very hard times, determined to see people come to faith. Então sempre lembre que lá do outro lado do planeta, do outro lado do oceano, tem pessoas como você determinadas a alcançar pessoas para Jesus a despeito das lutas e dos problemas. So God is doing a work all over the world. Deus está fazendo algo ao redor desse planeta. Because there's 8 billion people on earth. Porque há 8 bilhões de pessoas ao redor desse planeta. And Jesus is looking to us saying, pray to the Lord of the harvest. E Jesus está olhando para nós e falando, ore ao Senhor da seara. Because we need more workers. Porque nós precisamos de mais trabalhadores. We need workers in Brazil Nós precisamos de trabalhadores aqui no Brasil. who will do the work of the kingdom and bring people to faith Que in farão o Jesus. trabalho do reino e trarão pessoas para Jesus. Why? Por quê? Because God loves people. Porque Deus ama as pessoas. Yes. Yes. And the church. E a igreja, Yeah. And the church is the answer. e a igreja é a resposta. We have the good news. Nós temos a boa nova. It's not politics. Não são os políticos. I like to tell Americans, Jesus did not die for our economy. Eu costumo falar, Jesus não morreu pela economia americana. He died because the Father loves people Ele morreu porque o Pai ama pessoas. and is determined to bring people back. E Ele está determinado a trazer pessoas de volta. So I'm so glad you're here. Estou muito feliz por ver cada um de vocês aqui. Yeah, we have 2 more days. Teremos mais 2 dias. Vai So- ser muito bom. Does CB Real want to make? Pedrão, Ana, speak. Opa! Galera, eu tenho certeza que você foi profundamente abençoado, como eu fui, né? Eu queria aqui dar alguns conselhos, conselho, né? Conselho, se fosse bom não se dava, se vendia, mas trocar uma ideia com você aqui, tenha seu coração ensinável. Avalie bem o que você tem feito e por onde você tem andado. Eu sou uma pessoa que me reinvento gradativamente. Vira e mexe, eu vou para o estaleiro para poder olhar aquilo que eu estou fazendo e como eu deveria realizar. Em 2015 eu operei o coração, fiz ponte de safena. Minha esposa operou o cérebro em dezembro, eu em junho. E ela, depois da alta, 2 dias, ela teve coma. E ela tem déficit neurológico, ela não consegue fazer todas as atividades sozinha, né? Então, e eu que cuido dela, né? Há 8 anos eu que cuido dela. E deixei os pastores tocando a igreja aqui, eu vinha pregar, e eles iam tocando a igreja no dia a dia, etc e tal. E deu uma virada de chave, e a pergunta que eu quero fazer para você agora: você seria membro da sua igreja? Para você pensar. Você seria membro da sua igreja? Porque em 2018, quando eu desci a escada, tinham 4 tipos de pisos.
a juventude fritando hambúrguer, o pessoal vendendo fruta, arara de roupa. Eu olhei e falei assim, cara, eu se sou um cara, eu já voltava da escada. Eu, Pedrão, moro na Barra há 30 anos. Eu falei assim, eu já da escada falava para minha esposa assim, ó, você vai, eu estou indo embora, te espero no shopping. Então eu não seria membro da Silver Hill. Isso mexeu muito comigo. E aí deu o start de começar a mexer. Então, primeiro se você seria membro da sua igreja. A igreja é um organismo vivo. Então, as pessoas convidam para ir à igreja. Os seus membros, eles têm prazer em convidar, porque você não convida ninguém para algo que não seja bom. Bill Hybels disse num summit há vários anos atrás, transforme o seu culto num momento memorável. Você não sabe quem está ali. Você não sabe quem está entrando ali naquele lugar. E você é um instrumento de Deus para isso. Pregue, meu pai me ensinou, pregue, meu filho, como se fosse o último sermão da sua vida. Não tem sermão meia boca, não tem uma coisa mais ou menos. E aí a gente precisa dar o nosso melhor, né? Eclesiastes 9, né? Tudo que vier à tua mão, faz com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Nós estamos enfrentando tempos difíceis, que nós como pastores e igreja não estamos preparados. De repente, de chegar um casal com o filho, menino, vestido de Cinderela e botar junto com as outras crianças. Então, isso vai gerar um problema. Os pais, e são coisas que nós vamos lidar. Isso é uma coisa que está acontecendo. O que eu faço? Abro mão dos valores bíblicos, sigo o que a Bíblia fala, sou radical, amo as pessoas. Então, são reflexões que a gente tem que fazer. Outro detalhe que eu quero dizer para você não tem atalho. Não tem atalho. Não pense você que está saindo daqui e em 6 meses a sua igreja vai estar voando. O que precisa fazer é um trabalho de perseverança. Tem um livro que se chama-se Raça, aqui na língua portuguesa. Eu assisti essa palestra num summit. Uma pesquisadora de Harvard disse que pessoas de sucesso têm várias características, mas todos eles têm 2 em especial. Paixão. Então, pastor, seja apaixonado pela igreja que Jesus botou sob a sua responsabilidade. Paixão, porque quem tem paixão não joga toalha. Perseverança. Então, pessoas de sucesso são apaixonadas pelo que fazem e não desistem. Pastor, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Sabe, tenha coragem, seja encorajado pelo Espírito Santo de Deus. As coisas não são fáceis. Eu fui empresário. É muito mais árduo a missão de ser pastor. O empresário era fácil, eu tinha final de semana. Eu não tenho mais final de semana. Eu não passo Natal com a família da minha esposa. Não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Páscoa, não tem feriado. Feriado quarta-feira para mim não muda nada, tem culto, eu vou pregar, entendeu? Feriado segunda é minha folga, então não tem jeito, todo dia a dia. Então eu quero desafiar você a ter um coração ensinável, abrir o seu coração, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Hoje foi só o início, eu fiquei apaixonado, porque eu vi ali, quando ele falou, já no primeiro dia, o negócio do elefante, falei, cara, sou eu. Eu sou adestrador de elefante, eu estou tentando satisfazer aqui a galera e o elefante não anda, né? E com certeza ele vai nos ensinar muitas coisas que serão relevantes para você. Lembrando, pastor, não é você que vai fazer, é Deus através de você. Moisés foi instrumento, o poder foi de Deus, ok? Então você é um instrumento, mas você precisa dizer, eis-me aqui. E estar pronto para enfrentar os desafios, né? Moisés não tinha nada na mão. Deus pergunta, o que tem nas mãos? Tem um cajado. Então fica com ele, porque com ele você vai fazer os milagres, né? Levanta o cajado, né? O mar se abre, bate na rocha, sai água. E Deus tem projetos maravilhosos para a sua vida. Eu sei que o ministério é árduo, é pesado, é solitário, é triste. O que nós mais recebemos como pastores são facadas nas costas e ingratidão. Falei alguma mentira, não? Pessoas que você ajuda, que dá de mamar, que colhe, pega derrotado, são essas pessoas que te dão facada. Faz parte da nossa vida. Eu oro dizendo assim, Deus, se eu perder, deixar de acreditar nas pessoas, eu tenho que largar o que faço. Então não posso nunca deixar de acreditar nas pessoas. E eu quero dizer, Deus tem um plano para você. Acredite, pastor, que Deus tem um plano para a sua vida. Não tem idade, não tem tempo. Deus chamou um senhor de 75 anos para começar com ele uma grande nação. Deus chamou um fugitivo, assassino, para conduzir o povo na libertação do Egito. E Deus está chamando você hoje para mudar a história da sua igreja, viu?
Deus está chamando você para mudar a história da sua igreja. Qual é o legado que você tem deixado? Vamos orar? Queria orar com vocês. Amanhã estaremos juntos, 9h30, é isso, Júnior? Ah, tá bom. Então pode falar aqui, eu oro depois. Que Batista ora quando acaba. Entendeu? Boa tarde. Gente, 3 avisos rapidinhos para vocês. Amanhã mesmo horário, então 8h30 começa o credenciamento, 9h30 começa aqui com o Dale falando. Segunda coisa, amanhã nós vamos abrir para que em um momento de mesa redonda, como vocês fizeram hoje, nós vamos ter o líder de cada um dos nossos ministérios. Então vocês vão poder ir até ele e perguntar como foi, naquele ministério, todas essas mudanças de cultura que houveram na igreja. Então já pensem nas perguntas. Então, aqui a gente tem kids, nós temos adolescentes, nós temos cuidados, integração, voluntariado, estou esquecendo de alguém, online. Então, estando aqui, vocês querendo perguntar, a gente vai ter esse momento. Então não deixem de participar e não deixem de pensar em perguntas que realmente possam fazer diferença para vocês. Que Deus abençoe a todos. Aqui, agradecer o Arthur, ele é empresário. Ele tem os negócios dele, ele trabalha. E atua aqui na igreja com a gente também, coordenando a associação CBA, né? Eu queria falar em inglês, CBA. Mas o que acontece, né? Muito legal, porque a forma como ele tem atuado, a forma como ele tem agido, o amor, ele está na igreja há o quê? Há 15 anos. 18 anos que está na igreja, né? E agora, então, ele veio somar com a gente. Obrigado. Ele não tenha medo de convidar pessoas que não sejam... A gente fica muito assim, pastor, preciso de pastor. Rapaz, pastor só dá trabalho. Pastor quer pregar, velho. Entendeu? Aí eu comecei a pegar gente que não é pastor. O gestor da igreja é servidor da Fiocruz. Então, ele que participa com a gente aqui do conselho é empresário. Então, ele quer servir a Deus. Então, não tenha medo de inovar, não tenha medo de renovar, e que Deus dê a você tudo o que você precisa. Para que você, quando voltar para a sua igreja, você seja um revolucionário, que as coisas possam acontecer no tempo de Deus e não no seu tempo. Vamos orar? A Ti toda a honra e toda a glória, Deus, pelo privilégio que temos de sermos chamados por Ti para sermos Seu servo e servirmos no Teu reino. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa empoderar a cada um de nós, porque a Tua palavra diz que nós receberíamos dinamite vinda do céu, para sermos testemunhas. É isso que nós queremos, Senhor. A vida tem roubado de nós a alegria, a esperança, a fé, os nossos sonhos. Mas nós estamos aqui agora, e que esse local se transforme na mesa do oleiro, que nós sejamos um barro maleável e flexível nas Tuas mãos, e o Senhor, que é o oleiro, possa dar a forma que nós precisamos ter. Eu peço a Deus a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa, cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, galera.